Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse WhatsApp. E também, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente. Então, nos comunique através desse WhatsApp. Coloque aí o seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque aí Revista Betel. Eu envio para você toda semana esse material gratuitamente. Então, o WhatsApp, o telefone é 99DDD e o telefone 991520454. Tudo é gratuito, só te pedimos um favor. Dê aí um gostei, se inscreva em nosso canal. Isso é importante para nós divulgarmos esses vídeos. Coloque o link desse vídeo aí nos seus grupos tanto de pessoas descrentes quanto de pessoas crentes. Veja bem, no final do vídeo, nós fazemos um apelo para a pessoa se converter. Então, você passando esse vídeo aí para as pessoas, você está evangelizando. E também as pessoas que estão doentes, estão enfermas, no final nós fazemos uma oração por curas. Então, também você pode enviar para a pessoa que está doente, está no hospital, né? Aí os irmãos dos grupos e tal. Isso vai ajudá-los e, com certeza, muita gente é curado assim. Então, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos divulgar esse trabalho. Você estará fazendo um grande trabalho para Deus quando você divulga esse vídeo. Vamos então à lição da semana. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres e ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da editora Betel o bispo Abner Ferreira. Já estudamos na lição 1, João, o discípulo amado de Cristo. Na lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Na lição 3, rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Lição 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Lição 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. E hoje vamos estudar aí a lição 7, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o Evangelho é para todos. Subtópico 1, Jesus quebra barreiras e transforma mentalidades. Subtópico 2, Jesus cumpre o ID. Subtópico 3, Jesus socorre os que vão a Ele. Tópico 2, todos temos sede de Deus. Subtópico 1, uma mulher desprezada. Subtópico 2, desprezada pela sociedade. Subtópico 3, somos convidados a adorar a Deus. Tópico 3, a conversão da mulher samaritana. Subtópico 1, Jesus se revela como o Messias. Subtópico 2, a samaritana tinha conhecimento religioso. Subtópico 3, a primeira missionária. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. Texto áureo, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15. Então vamos ver aí nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, esse diálogo, né? E Jesus vai conduzindo essa mulher à salvação, a conhecê-lo como Senhor, único Senhor, conhecê-lo como aquele que dá a fonte que jorra, né, para a vida eterna, conhecer o Espírito Santo, conhecer Jesus Cristo como o Messias, o Salvador. E vamos ver que esta mulher é uma grande evangelista, é a primeira evangelista que nós conhecemos na Bíblia, assim, de levar toda uma cidade até Jesus. Ela não sabia que água era esta que Jesus estava oferecendo a ela, mas Jesus disse que essa água saciaria a sua sede. Então a sede maior dela não era a sede física. Todos nós temos que beber água, temos necessidade de bebermos água. Se não bebermos água, morremos.
Mas aquela mulher, a sede maior dela, mais importante, o que ela mais desejava, ela nem sabia, mas era conhecer Jesus como único Senhor e Salvador. Verdade aplicada. O encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa que o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas. Então veja uma mulher considerada por todos como uma grande pecadora. Pessoas parece que a evitavam ou ela evitava as pessoas, porque ela foi ao poço num horário que mais ninguém ia. Muito provavelmente ela se sentia muito rejeitada, muito provavelmente as outras mulheres, quando ela foi junto com elas alguma vez, a rejeitaram, falaram mal dela, criticaram, porque ela era uma mulher que teve 5 maridos e agora vivia com um homem que nem marido dela era. Então, uma mulher sofredora, que foi rejeitada por 5 maridos, né? Muito provavelmente os samaritanos, como eles também imitavam tudo, né, dos judeus, eles também seguiam muita coisa que estava na palavra de Deus. Eles seguiam só o Pentateuco. E lá no Pentateuco tem uma norma, né, uma lei para o divórcio. E só existe essa. E Jesus, quando falou sobre isso, falou sobre esta. Lá dizia, então, que a mulher, ao se casar, e o marido descobrindo que ela não era virgem, ele então a despedia, lhe dava então uma carta de divórcio. Aí ela poderia se casar com outro homem. Se este marido não fizesse isso, essa mulher seria levada à casa do seu pai, na frente da casa do seu pai, ela seria apedrejada até a morte, porque ela praticou sexo antes do casamento com alguém, ela prostituiu. Então veja que Deus deu um escape, né? O marido ali amava essa mulher, não queria passar vergonha diante da sociedade, então se separava dela. Mas para que ela não morresse, ele dava então a carta de divórcio. Então, muito provavelmente, esta mulher, ela teve 5 maridos, todos os 5, ao se casar, descobriram que ela não era mais virgem e deram a ela uma carta de divórcio. E agora ela estava vivendo com um homem que não se separou dela, ficou com ela, mas sabendo que ela não era mais virgem, aceitou morar com ela, mas não se casou, porque diante da sociedade ele passaria uma grande vergonha. Então essa mulher clamava a Deus por causa da situação. Não é à toa que Jesus foi ali. Aquela mulher, com certeza, era uma mulher muito humilhada, sofredora. E olha, quer ver uma qualidade de pessoa que Deus sempre vai ajudar, vai abençoar, vai visitar. São pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pessoas que sofrem muito e que clamam a Deus dia e noite por uma solução. Então Jesus vai até aquela mulher e vai solucionar o problema dela para sempre. Ela vai ter um encontro com o Salvador, o Messias, vai conhecer a fonte que salta para a vida eterna, vai receber o Espírito Santo. Textos de referência, João 4, de 9 a 13. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Então, na sequência, nós vamos ver, né? Mas quem beber da água que eu lhe der, então, jamais vai ter sede. Então, veja só que é um diálogo. Jesus está ali, cansado, né, da viagem, como ser humano que é, está ali para levar àquela mulher uma chance de salvação, uma chance de mudança radical em sua vida, uma chance de encontrar a solução verdadeira que ela precisava.
O que ela precisava não era de mais sexo, o que ela precisava não era mais de todos aceitarem, nada disso. O que ela necessitava realmente era conhecer Jesus. E a partir daquele momento, nós vamos ver que ela perdeu totalmente a vergonha da situação dela, ela esqueceu até o balde com a água, correu para a cidade, né, e foi falar sobre Jesus para a cidade inteira, a cidade toda ali. Cidade nossa não, mas era um povoado, né? Todos vieram até Jesus. Essa região aí é região que na Bíblia nós vamos encontrar o nome de Siquém, que Jacó disse: olha, meu filho, na hora de morrer ali, né, no final da sua vida, ele disse para José: olha, meu filho, eu estou dando uma porção de terra maior para você do que a seus irmãos. Então ele dá aí essa região aí de Siquém, que ficava perto, né, pertencia à região ali de Samaria, capital de Israel do Norte. Mas não era a cidade de Samaria, era então um povoado que foi formado em torno do poço que Jacó cavou ali e deu essa terra para seu filho José. Muito provavelmente o nome Sicar era algum apelido, né, que deram a essa região, já então falado por João no Novo Testamento. No Antigo Testamento não existe esse nome Sicar, existe o nome Siquém. Os samaritanos, né, são povos que se uniram com judeus que ficaram na terra, quando os assírios tomaram a parte norte ali todinha chamada Israel, levaram todos cativos para a Assíria e lá espalharam o povo por todo lado, mas deixaram alguns, sempre ficavam alguns na terra, para cuidar da terra para não virar um deserto, né? E também não ser aí possuída por animais ferozes, né? Então se deixavam alguns pobres, né, alguém para cuidar da terra. Então essas pessoas que ficaram se casaram com pessoas que os assírios enviaram para lá, pessoas de outras nações. É assim que eles faziam: tiravam o povo nativo e mandavam o povo de outras nações ocupar essa terra. Então, esse povo veio e se casaram com esses poucos israelitas que moravam ali. Então, os samaritanos eram descendentes desses povos. Por causa disso, os judeus não se comunicavam. Achavam que eles eram inimigos porque eram povos misturados, não eram legítimos judeus. Então, para não ter comunicação com eles, eles davam a volta, passavam por fora. Muitas vezes passavam por outro lado do Rio Jordão, passavam por Decápolis para poder ir lá na Galileia, lá em cima. Veja só. Então ali, aquela mulher ficou admirada quando Jesus conversa com ela. E nós vamos ver aí o desenrolar, né, desta evangelização de Jesus Cristo, que foi aproveitada depois por Filipe, nesta mesma região. Filipe esteve pregando o evangelho ali e ganhou muitas e muitas almas. Mas quem plantou a semente ali foi Jesus Cristo. Então Jacó deu de presente ao seu filho José essa terra aí chamada Siquém, onde moravam então algumas pessoas em volta desse poço que Jacó havia aberto naquela região. Introdução da lição: o Evangelho de João é um relato importante. Nesta lição, analisaremos o diálogo de uma samaritana e o Filho de Deus. Aquela mulher foi tão impactada que creu em Jesus como Messias. Tornou-se uma evangelista e levou muitos de seu povo ao encontro do Filho de Deus. Então vamos aí no desenrolar da lição, aprendendo muita coisa que está nesse texto que João escreve a respeito desse encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Veja que João estava entre os discípulos de Jesus, né? E todos eles ficaram muito admirados que Jesus estivesse falando com uma mulher, principalmente uma mulher samaritana, porque os discípulos foram com Jesus, Jesus se assentou à beira do poço, estava cansado, e eles seguiram viagem para o povoado para comprar alguma coisa para eles se alimentarem. E enquanto eles foram, a mulher samaritana chegou e Jesus estava conversando com ela. Jesus sabia exatamente a hora que ela estaria ali, porque muito provavelmente todos os dias ela ia naquele horário buscar água
porque era o horário que ninguém ia, era o horário mais quente, e ela ali com certeza chorava, conversava com Deus, né? Se lamentava pela sua situação, se sentia rejeitada por todos, sofria muito e sempre estava ali conversando com Deus naquele horário. Foi então o horário que Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo a estar ali para conversar com aquela mulher e dar-lhe a oportunidade de conhecer o Messias, o Salvador. O próprio Jesus se declara ali para ela como o Messias. São pouquíssimas as oportunidades que Jesus declara assim claramente para alguém que ele é o Messias, e esta é uma grande oportunidade que nós podemos ver aí, uma declaração do próprio Jesus Cristo dizendo: eu sou, eu que falo contigo, quando ela fala sobre o Messias. Tópico 1. O Evangelho é para todos. No capítulo 4 do Evangelho de João, temos o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, João 4:7. Embora os judeus considerassem os samaritanos um povo impuro, Jesus não apenas conversou com aquela mulher, mas também lhe revelou ser o Messias prometido, João 4:25-26. João relata que, pelo testemunho dela, muitos samaritanos creram em Jesus, João 4:41. Então veja que Jesus está ali, vai conversar então com esta mulher, vai conduzi-la a conhecê-lo como o Messias, e através dessa mulher, Jesus vai evangelizar todo um povoado, todo esse povoado vai vir até Jesus e vai conhecê-lo realmente como o Messias, vai comprovar que ele é o Messias. Então veja, esta é uma evangelização maravilhosa que nós temos que aprender. Às vezes, através de uma única pessoa, milhões de pessoas são salvas. É o caso, por exemplo, de Paul Yong-Shu, né? Lá na Coreia. Uma mulher da Coreia foi ao avivamento na Rua Azusa e lá houve uma profecia. Alguém disse para ela: olha, você vai ganhar milhões de almas. E ela pensou: bom, eu não sei pregar, não sei ensinar, não sei nada. Impossível isso. Mas ela foi com essa semente plantada no seu coração, foi para a Coreia. E na Coreia, numa pequena reunião de oração, ela vai orar por um jovem que estava ali e vai pedir a Deus que salve muitas almas através daquele jovem. Este jovem era Paul Yong-Shu, que ganhou bilhões de almas e fundou a maior igreja, né, evangélica do mundo. Veja só, uma pessoa leva o evangelho para outra, que acaba todos se beneficiando através de uma pessoa que conheceu a salvação. Veja bem, é assim que Deus faz. Quantas pessoas hoje são salvas através de um trabalho missionário, né, de Gunnar Wing e Daniel Beck? Veja bem, esses dois homens trouxeram o evangelho pentecostal para o Brasil para que todos pudessem conhecer o verdadeiro evangelho. E olha aí o resultado hoje, né? Nós temos, com a correção, né, que nós conhecemos que deve ser feita lá no censo, por volta hoje de 54 milhões de evangélicos no Brasil. Isso, é claro, um censo mal feito, né? Muitas pessoas que moram em prédios, por exemplo, condomínios, não puderam declarar, né, ou não quiseram declarar lá para o censo. Então, são milhões e milhões que não foram contados. O certo é que ou nós temos hoje aí perto da metade da população do Brasil, ou já a maioria da população do Brasil como evangélicos. Então, passa aí de 100 milhões de evangélicos hoje. Então veja que importância, né? Através desta mulher, todo um povoado conheceu Jesus, conheceu a salvação. E isso é ser evangelista. Eu fazia evangelismo na rodoviária de Imperatriz, no Maranhão. Eu usava o som da rodoviária, né? Eu colocava o púlpito lá no meio da rodoviária com o microfone sem fio. E a rádio que tinha na rodoviária transmitia isso para os alto-falantes. E ali tinha um ônibus cheio de índios.
E eles ouviram a pregação, desceram do ônibus e vieram aceitar Jesus. Entre eles estava o sobrinho de um cacique, Guajajara. E eu dei a minha Bíblia para esse jovem, que era sobrinho do cacique. Depois me convidaram e eu fui pregar para eles lá onde eles estavam morando. E todos eles se converteram, inclusive esse cacique. Depois nós colocamos uma igreja lá no meio da tribo deles. Uma igreja grande, que prosperou. Muitos deles se converteram e até hoje estão aí convertidos, né? Esse jovem que eu dei a Bíblia para ele se tornou um cantor ali no meio deles e pregador também no meio deles. Recebeu o batismo com o Espírito Santo. Olha só, através então de às vezes uma pessoa que é atingida com o Evangelho, aí milhares de pessoas depois creem, são salvas, né? E recebem o Evangelho, recebem Jesus como Senhor e Salvador. É uma estratégia do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 1, Jesus quebra barreiras e transforma mentalidades. Após o reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu em dois reinos, o do norte e o do sul. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 20. As tribos do sul tinham Judá como capital, e o povo, no primeiro momento, continuou adorando somente a Deus e observando as cerimônias do templo. Porém, as tribos do reino do norte logo se corrompeu, pois Jeroboão, temendo que o povo se tornasse para o reino do sul por causa do templo, estabeleceu bezerros de ouro, sacerdotes e cerimônias religiosas, e essas ações desagradaram a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 26 até 33. Mais tarde, após as tribos serem levadas cativas pelo Império Assírio, o restante dos israelitas que ficaram se reuniram pelo casamento com os povos de outras regiões, os quais foram transportados para a terra de Israel. Segundo livro de Reis, capítulo 17, 24 a 41. Ao longo dos anos, foi aumentando o distanciamento entre os habitantes do norte e do sul de Judá, onde estavam Jerusalém e o templo. Daí a surpresa da mulher samaritana quando Jesus se dirige a ela, fato que causou admiração também dos discípulos. João 4, 9 e 27. Nosso Senhor não era preconceituoso e veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 19, 10. Então nós sabemos que no final do reinado de Salomão, Salomão caiu na idolatria, né? Ofereceu até sacrifício, até criança, né? A deuses. E o seu filho, Roboão, era totalmente desviado, né? Não aceita o conselho dos idosos, mas vai buscar conselho entre os jovens, acaba criando uma divisão, então, no reino, e o povo de Israel se separa entre o reino do sul, chamado Judá, e o reino do norte, chamado Israel. Mas não pense que era formado apenas pelas tribos que estavam ao norte, porque tinha uma tribo que era ao sul, mas que pertencia ao reino de Israel, porque era uma divisão política, não era territorial. O reino do sul de Judá incluía duas tribos, era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Veja que, embora Benjamim pertencesse ao norte, ficou com a tribo de Judá, que faz parte do sul. E Simeão, embora ficasse ao sul, pertencia à tribo do norte, porque a divisão é política, porque Simeão, a tribo de Simeão, resolveu ficar com o restante dos povos ao norte. E Judá ficou então só com Benjamim, acompanhando o reinado ali de Roboão. Então o que aconteceu? Os assírios invadiram então a parte norte de Israel e levaram todos cativos, deixaram alguns para cuidar da terra, né? Porque se não ficasse ninguém, a produção agrícola se acabava, os animais ferozes invadiam a terra, acabava com tudo e acabava virando um deserto depois. Então eles deixavam alguns mais pobres, alguns que eles viam que não teria algum problema de segurança, né, de se tornarem grandes novamente, quererem atacá-los. Então eles deixavam alguns. Esses que ficaram é que se juntaram com os povos que a Síria mandou
para ficar no lugar dos israelitas para aquela terra. Então ali se formou esse povo chamado samaritano. O povo de Judá e Benjamim continuaram congregando no templo em Jerusalém, né, tendo Jerusalém como capital, e embora estivessem também na idolatria, acabavam também congregando no templo. Era uma mistura, né? Mesmo acontecendo isso com o pessoal do norte ali, eles não se emendaram, embora aí na época do rei Ezequias eles se comportaram bem, né? Se converteram, embora na época de Josias eles se converteram, mas Deus já havia decretado juízo para eles, porque bastava morrer um rei que adorava somente a Deus para eles caírem novamente da idolatria, provocarem a Deus. E Deus decretou juízo também para Judá. Eles foram invadidos pelos exércitos de Nabucodonosor da Babilônia e levados cativos também para lá. Então, nesta época de Jesus, o que acontecia? A parte do norte, chamada Israel, estava misturada com povos totalmente misturados, não haviam judeus legítimos, e a parte do sul, que se chamava Judá, por isso o nome veio o termo judeus, que é aqueles que vieram lá da Babilônia, que retornaram, né, reconstruíram o templo, lá no templo de Zorobabel, né, e ali o sacerdote Josué. Então, nesse tempo, construíram, que era o templo lá de Esdras, Neemias, né, ali então, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, e quando Jesus vem, ele vem no templo que Zorobabel construiu, mas que Herodes deu ali uma arrumada, uma reestruturação, né, uma pintura, um embelezamento, né? Então Jesus entrou nesse templo. Veja que a glória da segunda casa, ou seja, esse segundo templo, é maior do que a glória do templo de Salomão, porque no templo de Salomão Jesus não entrou lá, mas nesse templo aí em Jerusalém, Jesus entrou nele. Então a glória de Deus, o próprio Deus, entrou ali. Então o que aconteceu nessa época? Quando houve a divisão das tribos no tempo de Roboão, filho de Salomão, o Jeroboão passou então a governar as tribos do norte e as pessoas queriam vir para Jerusalém para adorarem a Deus nas festas tradicionais. O que ele fez então? Proibiu o povo de descer, colocou bezerros de ouro, tanto na parte sul quanto na parte norte do território de Israel, e eles tiveram então que passar a adorar esses bezerros de ouro. Nós vemos então na época de Jesus que alguns que moravam ali na parte norte, como é o caso dessa samaritana, tinha conhecimento das escrituras, né? Veja que os samaritanos seguiam só o Pentateuco, não seguiam os outros escritos, né? Os livros poéticos, por exemplo, os livros proféticos, não, só o Pentateuco. E ela tinha conhecimento porque Moisés disse que um outro profeta viria, semelhante a ele, e que qualquer do povo que não o recebesse seria eliminado do povo. Então, eles estavam esperando esse profeta. Então, Jesus, quando conversa com aquela mulher, ela diz, vejo que tu és profeta, porque Jesus revelou o segredo dela, que ela teve 5 maridos, vivia com outro agora que não era marido dela. Ah, vejo que tu és profeta. E ela pensou logo o quê? Que é um profeta e pode ser que seja o profeta que Moisés falou. E quando Jesus então revela o segredo, ela pensa assim, só pode ser. E Jesus continua o diálogo até que ela agora tenha certeza que ele é o Messias, porque ele mesmo diz, eu sou, eu que falo contigo. Ela disse, nós estamos esperando o Messias. E ele diz, então eu sou, eu que falo contigo. Então nessa hora, ela sente que está diante do Messias, do Salvador, e corre para os samaritanos, corre para o povoado onde ela morava, para falar com eles. Porventura não é este o Cristo, ou seja, o Messias? E eles correm para ver, vão escutar Jesus, e agora dizem para ela, não é só porque você falou agora nós ouvimos e cremos. Então, o importante é entendermos que Jesus não é preconceituoso, não importa se a pessoa vive em pecado, não importa a situação. Qualquer pessoa que quiser, que desejar, pode e deve ouvir o Evangelho e ser salvo. Nós temos que dar oportunidade para essas pessoas ouvirem o Evangelho.
Veja que esse templo aí, né, no Monte Gerizim, ele foi destruído no ano 128 a.C. Foi destruído por um rei chamado Hircano. Então aquela região ali de Sicar ou Siquém, né, era uma região onde antes ficava bem pertinho do templo que foi construído. Então, lembrando que Jeroboão construiu então o altar, né, ali um bezerro de ouro, em Betel e em Dan. Então, ao sul e ao norte, ali do território chamado Israel. Agora, o templo que foi construído ali em Gerizim, né, foi já no período helenístico. E depois, no ano 128 a.C., foi totalmente destruído. Então, na época de Jesus, havia uma mistura de povo ali, os samaritanos, mas muitos deles acreditavam em Deus e esperavam o Messias, porque eram judeus, descendentes de judeus, aqueles que ficaram na terra quando a Síria invadiu e levou o povo cativo. Tópico subtópico 2, Jesus cumpre o ID. João relata que em sua peregrinação era necessário que Jesus passasse por Samaria, João 4,4. Na verdade, embora Samaria não fosse uma rota amistosa aos judeus, era indispensável que Jesus encontrasse a mulher samaritana à beira do poço para confrontá-la em amor, João 4,16 a 18. Ali, apesar das diferenças entre judeus e samaritanos, Jesus nos mostra que o seu reino está disponível aos corações sedentos de Deus e a missão cristã deve se sobrepor aos preconceitos, sejam raciais ou sociais. A muralha do preconceito cai onde o evangelho se faz presente. Então veja que nós devemos aprender com Jesus a evangelização. Não importa quem é a pessoa, de qual nação é, de que cor é, de que condição social é, de que condição financeira é, não importa. Importa que ali é uma pessoa que necessita conhecer Jesus Cristo e ser salva. Não importa quem seja. Então nós devemos levar o evangelho a toda criatura. É isso que diz o evangelho. É isso que diz Jesus, é a ordem de Jesus para todos nós. Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Veja bem, nós temos hoje ainda cerca de 35% do mundo inteiro que nem ouviu o nome Jesus Cristo. Veja bem, na nossa época, isso é impressionante. Nós temos que pregar o evangelho, temos que levar o evangelho a mais pessoas. Existem milhões e milhões de pessoas morrendo sem nunca ouvir nem o nome de Jesus Cristo. Então Jesus tinha que passar por ali porque era uma necessidade que aquela mulher fosse evangelizada. E através daquela mulher, todo aquele povoado também fosse evangelizado pelo próprio Jesus Cristo e recebessem a Jesus Cristo como o Messias. A oportunidade é dada a todos. Embora Jesus tenha dito, eu vim para os judeus, né, diz para aquela mulher, né, Sírio-Fenícia, veja bem, que ela recebeu a bênção, a sua filha foi liberta. Veja que Jesus também livrou da morte aquele filho do oficial do rei. E Jesus disse que havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas quem foi abençoado, quem foi curado? Um general sírio, né, chamado Naamã. Existiam muitas viúvas em Israel na época de Elias. Mas quem foi a viúva abençoada? Uma viúva fora de Israel, que morava em Serepta, né, de Sidom, que é hoje chamado como Líbano. Tópico 1, subtópico 3. Jesus socorre os que vão a ele. João esclareceu a relação entre judeus e samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, João 4,9. A própria mulher perguntou, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, mulher samaritana? João 4,9. Ela mostra não ter conhecimento de que estava diante daquele que veio trazer a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então veja que é explicado que existia o quê? Uma inimizade, então, entre os judeus e os samaritanos. Os judeus consideravam eles como se fossem cachorros, porque eram misturados, né? Não eram judeus legítimos. Veja só. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Todas as almas precisam ser salvas, não importa de quem é esta alma.
Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas. A propiciação foi feita de todo mundo, para todas as criaturas. A salvação é para todos. Precisa apenas ouvir o Evangelho e crer. Está salvo. 1 João 2,2 está aí, olha. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. E aí todo mundo é todo mesmo, e é mundo inteiro, todas as pessoas. Então veja que a própria mulher samaritana ficou surpresa com Jesus, porque Jesus, um judeu, falando com ela, aquela mulher samaritana, ela ficou admirada. Como é que pode isso? Judeu não fala conosco. Então Jesus quebrou essa barreira do preconceito. Tópico 2. Todos temos sede de Deus. O Filho de Deus conhece a natureza humana e suas necessidades, sabendo como abordar aqueles com quem encontra, pois desceu do céu para fazer a vontade do Pai. João 6,38. Ele sabia que em Samaria, justamente naquele poço, havia uma mulher sedenta do amor do Pai. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. João 4,15. Então Jesus sabia exatamente a necessidade desta mulher. Ela pensava que a necessidade dela era água, como qualquer ser humano tem necessidade de beber água. Se não beber água, morre. Então ela precisava de água realmente para o seu corpo físico. Mas a maior necessidade dela, e ela nem sabia que essa maior necessidade estava diante dela, então a necessidade era conhecer Jesus. Era receber a fonte que jorra para a vida eterna, receber o Espírito Santo através de Jesus Cristo, receber a salvação. Era a maior necessidade dela. Tópico 2, subtópico 1. Uma mulher desprezada. Jesus estava diante de uma mulher que já havia tido 5 maridos e agora vivia com um homem com quem não era casada. João 4,16-18. Certamente essa condição a fazia desprezível aos olhos da sociedade. Mas Jesus estava ali junto ao poço para preencher aquele coração vazio. É possível que ela buscasse preencher esse vazio na companhia de alguns homens, porém a partir daquele encontro a samaritana entendeu que só Jesus é capaz de preencher o vazio que toma conta da vida de muitos. Então veja, pelo conhecimento que essa mulher tinha, a esperança que ela tinha no Messias, era uma mulher muito sofredora e uma mulher rejeitada pela sociedade onde ela vivia, porque ela já tivera 5 maridos, acreditamos. Então, que esses 5 maridos, cada um se casou com ela, descobriu no primeiro dia que ela não era virgem, lhe deu então carta de divórcio. Então ela casou de novo, o outro fez a mesma coisa, casou de novo, o outro fez a mesma coisa, casou de novo, fez o outro a mesma coisa, casou de novo e o outro fez a mesma coisa. E ela então agora arranjou um homem que não se casou com ele, mas que a aceitou, mesmo ela não sendo virgem. Então ela estava vivendo com esse homem, estava vivendo irregularmente, é evidente, né? Estava vivendo em pecado e sofria muito com a situação dela. Veja que era uma sociedade machista, né? E ela não era aceita porque não era mais virgem. Então ela tentava se casar, viver uma vida normal, mas os homens se aproveitavam da lei para então a rejeitarem, a mandarem embora. Então ela passou por 5 maridos e agora está vivendo com um homem que não queria casar com ela porque na sociedade ele seria rejeitado porque se casou com uma mulher que não era mais virgem. Então acabaram não se casando, estavam vivendo irregularmente por causa disso. Ela sofria muito porque era rejeitada, muito provavelmente xingada por todos, e ela ia ao poço exatamente numa hora em que as outras mulheres não estavam ali. Muito provavelmente ela chorava ali sozinha, aclamava a Deus. E a solução chegou. Jesus mesmo estava ali naquele dia para resolver definitivamente a sua necessidade, a maior necessidade que ela tinha, que era realmente conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conhecê-lo como o Messias. Tópico 2, subtópico 2, desprezada pela sociedade. Só Jesus poderia pôr fim na tristeza daquela samaritana, João 4,14. Ela teve 5 maridos e vivia com um homem com quem não era casada. Portanto, ela não era julgada apenas pelos judeus, mas também pelo seu próprio povo, uma vez que levava uma vida considerada imoral.
O encontro de Jesus com a samaritana nos revela a grandeza do amor de Deus. Nossos erros e falhas não impedem que Ele nos possibilite uma nova vida. Jesus não julgou aquela mulher antes. Ele quebrou preconceitos culturais e as barreiras sociais para mudar o rumo daquela história. Então veja que amor que Deus tem para com todas as pessoas, não importa quem sejam e a situação em que estejam. Não importa a condição social, a cor da pele, não importa o grau de intelectualidade, nada disso. Importa que essa pessoa tenha um coração voltado para Deus, desejoso de conhecer Deus e a salvação. Então Deus vai enviar alguém para salvar essa pessoa, não importa quem seja. Veja lá o centurião Cornélio, precisava ouvir o Evangelho. E Deus providenciou para que ele recebesse a visita de Pedro e conhecesse o Evangelho e fosse salvo. Tanto é maravilhoso que receberam até o batismo com o Espírito Santo, antes mesmo de serem batizados nas águas, receberam todos o batismo com o Espírito Santo, ele, seus familiares e amigos que estavam ali. Veja só como Deus é maravilhoso. Qualquer pessoa no mundo inteiro que desejar conhecer Deus, Deus vai enviar alguém para pregar para ele. Pode ser um índio lá no meio do mato, qualquer pessoa que ele desejar conhecer Deus. Deus não lança ele fora, não vai deixá-lo sem ouvir o Evangelho. Vai enviar alguém para pregar para essa pessoa, para ele ter a oportunidade de ser salvo. Tópico 2, subtópico 3. Somos convidados a adorar a Deus. Existia uma divergência entre os samaritanos e os judeus sobre o local onde Deus deveria ser adorado. Diante disso, a samaritana diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João 4:20. Naquela hora, Jesus rompeu com aquelas normas religiosas, dizendo que os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito e em verdade. Então veja, os samaritanos, como tiveram lá primeiro Jeroboão, que os impediu de irem a Jerusalém, então ali eles começaram a adorar a Deus na sua própria terra. Então a samaritana vai dizer para Jesus: olha, os nossos pais nos ensinaram que devemos adorar a Deus aqui, nesse monte, Monte Gerizim, onde ali já tinha havido um templo. Agora vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que nós temos que adorar a Deus. Veja só, Jesus vai dizer para ela uma coisa impressionante. Não é nem nesse monte, Monte Gerizim, nem no monte lá, Sião, em Jerusalém. Mas o Pai procura, olha só, procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Em qualquer lugar que você estiver, a adoração não é o lugar que é importante. É nós, lá dentro de nós, em espírito. Ou seja, só pode adorar a Deus quem é nascido de novo, porque precisa do Espírito Santo, uma ação do Espírito Santo para haver legítima adoração. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. Os samaritanos só tinham o Pentateuco, mas existe toda uma palavra de Deus hoje. Nós temos a Bíblia toda, não é? Então é preciso adorar a Deus usando essas duas coisas. Então, o Espírito Santo que está em nós e a palavra de Deus que também está em nós. Nós ouvimos, nós lemos, entendemos a palavra de Deus. Essas duas coisas são necessárias para se adorar a Deus. E Deus, veja bem, Deus está procurando quem o adora. Então aí nós vamos ver nesse texto de João 4 que o principal assunto aí é a adoração. Veja, são 10 vezes que é citada a palavra adorar. E uma coisa que nós aprendemos aí, não precisa você ir para um monte para adorar a Deus, conversar com Deus, ter um encontro com Deus. O monte é seu quarto. Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai em secreto e Ele te recompensará publicamente. Esse é seu monte. Jesus ia para o monte porque as pessoas estavam atrás dele o tempo todo. Ele ia para lá para ter um momento de intimidade com Deus. E o povo não perturbar. Colocava os discípulos cercando as pessoas, levava 3 discípulos com ele, para poder ele orar em paz, falar com Deus em paz. Agora nós, cada um de nós, temos o nosso quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Pai em secreto. Aí monte, fala mesmo com Deus, fala tudo o que quiser, que desejar falar. Ele está escutando. Então Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade.
Tópico 3. A conversão da mulher samaritana. A mulher samaritana mostrou confiança ao considerar Jesus um profeta, João 4,19, evidenciando o começo de sua conversão. Para Agostinho de Hipona, aquele que pedia de beber tinha sede da fé daquela mulher. Que possamos abrir o coração às palavras de Jesus, que nos revela seu amor, assim como fez com a mulher samaritana, João 4,26. Então, quando Jesus revela àquela mulher o segredo dela, que ela já teve 5 maridos e agora o que tinha não era seu marido, uma coisa que Jesus não poderia saber, já que não morava ali, não conhecia a vida dela. Então ela vê que ele é profeta. E ela vê que ele pode ser o profeta que Moisés citou. Veja bem, ela começa a enxergar Jesus agora como aquele que pode ser aquele que estavam esperando, o Messias. E quando ela fala que nós estamos esperando o Messias, e Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Olha bem, Jesus agora confirma o que ela desconfiava. E agora ela tem certeza. E ela sai correndo, esquece o balde, esquece água, esquece tudo, esquece sua condição diante do povoado e sai doida gritando para todo mundo que tinha encontrado, então, aquele que poderia ser o Messias. Ela queria que eles também escutassem o que ela escutou, para que todos também fossem convencidos, como ela foi. Tópico 3, subtópico 1, Jesus se revela como o Messias. Cristo se revelou como o Messias, o enviado de Deus, João 4, 25 e 26. No início do seu ministério, Jesus evitou declarar sua divindade abertamente para não estimular debates, discussões e contendas por parte do povo, principalmente das autoridades de Israel. Eles não poderiam reconhecer a divindade de Jesus sem antes ver os milagres realizados por ele. A mulher samaritana ouviu do próprio Senhor que ele era o Messias e creu. Além de crer, ela imediatamente se tornou uma evangelista em sua cidade. João 4, 25 a 30. Veja como é importante nós entendermos que no Evangelho, também nós vamos ver no início da igreja, os milagres, as ações sobrenaturais do Espírito Santo são importantíssimas para levar as pessoas a Jesus Cristo, a salvação. O que levou aquela mulher a ser convencida de que Jesus era o profeta, que era o Messias? Olha, uma revelação sobrenatural, que é o dom, palavra de conhecimento, ou palavra da ciência. Quando Jesus diz a ela que ela já teve 5 maridos e agora tinha um homem que não era seu marido, que ela vivia com ele, ela diz, vejo que és profeta, ou seja, vejo que você tem uma revelação sobrenatural. Vejo que você é o quê? De Deus. Foi aí que quebrou o coração dela. Foi aí que ela foi convencida, porque é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. É preciso uma atração para o Evangelho, e a atração sempre é sinal, prodígio, maravilha. Como no ministério de Jesus, andava por toda parte fazendo o quê? Pregando, ensinando e curando a todos. Olha lá, início da igreja em Atos dos Apóstolos. Sempre sinais, prodígios, maravilhas. Ajuntamento das pessoas, pregação do Evangelho. Milhares de pessoas se convertendo. O Evangelho é isso. Então, no início do ministério de Jesus, ele evitou se declarar Deus, né, assim diretamente, para não haver tanta confusão, tanto impedimento, porque ele precisava discipular os seus discípulos, né, seus apóstolos, ensiná-los, precisava treiná-los, porque eles iriam dirigir a igreja. Mas algumas vezes Jesus declarou assim mesmo, para que a pessoa compreendesse que ele era filho de Deus. Quando ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha aí, é a declaração de sua divindade. E aqui ele diz para essa mulher, quando ela fala do Messias, ele diz, eu sou, eu que falo contigo. E veja que quando uma pessoa realmente tem uma conversão legítima, a primeira coisa que ela faz, correr atrás das outras pessoas, seus parentes, seus amigos, e dizer para eles, falar para eles sobre Jesus Cristo. Isso é a evangelização, é o desejo, né, que o Espírito Santo, quando está em nós, ele nos impulsiona a ganharmos almas. Tópico 3, subtópico 2. A mulher samaritana tinha conhecimento religioso. A mulher samaritana tinha um certo conhecimento das coisas espirituais, mas isso não a levou a uma transformação de vida. João 4, 16 a 18.
No encontro com o mestre, ela mostrou, primeiro, reconhecer a Jacó, o patriarca, como pai dos samaritanos, João 4,12. Segundo, ter dúvidas sobre onde Jesus deveria ser adorado, se no Monte Gerizim ou em Jerusalém, João 4,20. Terceiro, ter conhecimento do Messias esperado, João 4,25. Então aquela mulher sabia que aquele poço ali foi perfurado por Jacó, aquela terra ali foi Jacó que deu para o seu filho José. Então ela tinha conhecimento do Pentateuco. Os samaritanos tinham conhecimento do Pentateuco, só aceitavam o Pentateuco como palavra de Deus. Então ela tinha conhecimento do Pentateuco. E ela, conhecendo o Pentateuco, ela sempre teve dúvida. Devemos adorar a Deus em Jerusalém ou aqui no Monte Gerizim? Como é que nós vamos fazer? Qual é a solução disso? Ela sempre teve essa dúvida, porque ela sabia que estava irregular aquela adoração a Deus ali no Monte Gerizim. Então ela tinha dúvida e perguntou para Jesus, porque viu em Jesus alguém que poderia trazer a solução, responder para ela o que ela necessitava. Então ela tinha também conhecimento do Messias, porque Moisés havia dito que Deus enviaria outro profeta semelhante a ele, e que era superior a ele. Então elas estavam esperando o Messias, viviam na expectativa da vinda do Messias. Veja bem que ela tinha então um conhecimento da palavra de Deus e ela tinha uma esperança no seu coração. Então Jesus veio trazer a ela a solução, veio trazer a ela a revelação, veio trazer a ela a salvação. E o assunto passa a ser sobre a adoração. 10 vezes então é citado a palavra adorar. Tópico 3, subtópico 3. A primeira missionária. A história de conversão da mulher samaritana é uma das mais fascinantes da Bíblia, porque envolve um contexto de inimizade entre judeus e samaritanos. Isso merece destaque porque aquela mulher desprezada pela sociedade, após encontrar Jesus no poço, tornou-se missionária antes mesmo dos discípulos. João 4, 28 e 29. Uma única vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Após ouvir o depoimento da mulher, os samaritanos também quiseram ouvir o Senhor. João 4,30. Então veja, de uma inimizade entre dois povos, nasceu o quê? Uma evangelização de uma pessoa e através dessa pessoa, todo um povoado veio a Jesus e conheceu Jesus como Messias. Veja só, é uma coisa maravilhosa isso. É uma estratégia do Espírito Santo. Às vezes você vai a um local, às vezes até uma festa, algum local que você vai, e lá você representa Deus. Você fala de Jesus. Veja bem, às vezes você fala particularmente com uma pessoa, aí no seu trabalho, no seu colégio, às vezes numa sociedade qualquer. Então, você fala com uma pessoa, você vai aproveitar essa oportunidade, né? E aí, essa pessoa pode ser canal de Deus para a evangelização de milhares de pessoas. Veja só que coisa interessante. Às vezes uma pessoa só. Você pode visitar, por exemplo, aí um vizinho ou alguém no hospital. Você vai falar de Jesus. Essa pessoa vai ser usada por Deus para que milhares de pessoas sejam salvas. E se você olhar na história de grandes pregadores, de grandes homens de Deus, você vai ver que eles foram escolhidos, eles ouviram a palavra de Deus ali de uma pessoa que os evangelizou com paciência, com muito amor, e de repente eles então se converteram e através deles milhares de pessoas foram convertidas. Então veja que através de uma única alma, Deus pode fazer coisa maravilhosa, salvar milhões de pessoas. Então uma pessoa que ouve o Evangelho, crê, se converte, e essa pessoa não fala de Jesus para ninguém, essa conversão não é legítima, não é verdadeira. É como um garimpeiro achou uma pepita de ouro, e ele vai falar para todo mundo, ele vai fazer festa. Todo mundo vai saber que ele achou. Ele achou o tesouro.
Veja bem, quer espalhar para todo mundo. Assim é a salvação. A pessoa quer compartilhar isso para todo mundo, falar de Jesus para todo mundo. Ele encontrou o tesouro, ele encontrou a pérola, ele encontrou o que mais tinha necessidade, o bem mais precioso que existe. Conclusão: o mesmo princípio utilizado por Jesus no encontro com a mulher samaritana deve ser aplicado nas ações evangelísticas hoje. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo resultado produzido naquela mulher deve acompanhar-nos hoje. Sem demora, aproveitemos cada oportunidade para anunciar a mensagem cristocêntrica a todas as pessoas para que saibam que Cristo é o Salvador do mundo. João 4,42. Então veja que Jesus nos ensina como evangelizar, sem fazer acepção de pessoas e conduzindo um diálogo, né, com muito jeito, com muito amor, com muita misericórdia, apresentando o Evangelho. O Evangelho é muito simples, não precisa complicar. Você não precisa entender tanto assim. Coisa mais simples, olha, o plano de Deus é o quê? O plano de Deus, eu quero uma pessoa no mundo que nunca pecou. Não encontrou, enviou seu próprio Filho Jesus. Quero que essa pessoa pegue sobre ele os pecados de todos os pecados, maldições, o juízo de Deus, as doenças, enfermidades, tudo que é ruim. Pegue sobre ele e quero que essa pessoa morra no lugar de todos. Sofra o juízo que é para todos, ele sofra sobre ele, morrendo numa cruz. Pronto, esse é o plano de Deus. Então, Deus envia seu Filho. Jesus aceita pegar sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus. Aceita morrer na cruz em nosso lugar. E ele morre e ressuscita. Pronto. Qualquer pessoa que ouve isso e crê, está salvo. O Evangelho é bem simples. Então, aproveitemos todas as oportunidades que vão surgindo e falemos de Jesus para as pessoas, para que elas também sejam salvas. Então, nesse momento, você que está nos ouvindo, você ouviu aí o Evangelho. É simples, é só isso. É um resumo aí de toda a Bíblia, de todo o Evangelho. Você precisa conhecer Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Você quer abrir o coração para Deus agora? Você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas pessoas que ouviram a Tua palavra, que creem na Tua palavra e que abrem o coração para Ti agora. Em nome de Jesus, ó Senhor, salva-os agora. Toca neles. Arabras da cruz de força, me ramadé. Aragrala graça, força, ne chamai. Se esforça, se alegre, porque agora você recebe o Espírito Santo, você recebe a salvação, você recebe a fonte. A fonte maravilhosa que jorra todo o tempo, o Espírito Santo. É colocado dentro de você agora. Creia, receba em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda a doença, toda a enfermidade. Solta. Sai em nome de Jesus. Toca neles agora, Senhor, e cura. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça. Dê aí um gostei. Se inscreva em nosso canal. Faz esse favor para nós, para nos ajudar a divulgar. Passe o link desse vídeo para todas as pessoas que você conhece, todos os grupos. Nos ajude. Tudo aqui é gratuito. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito dessa lição, então entre em contato conosco. Coloque lá seu nome, a cidade onde você mora e coloque lá a revista Betel. Tá? Nos ajude, coloque isso aí. Então passe pelo WhatsApp meu e eu vou enviar para você esse material toda semana, gratuitamente. Tá? Então o telefone 99991520454. Se você deseja nos convidar, eu não cobro nada, fique tranquilo, pode nos convidar, nós estaremos aí ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja, podemos ministrar batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, curas, libertações. Deus tem nos usado muito nessas coisas. Já fazemos a você um convite, você que mora ali em Santa Bárbara do Oeste, Americana, toda aquela região ali, estaremos em Santa Bárbara do Oeste, agora dia 30 de agosto. Se você dessa região aí quer nos convidar, porque a minha agenda é só dia 30, no sábado. Então no domingo eu estou disponível. Se você quiser nos convidar, estaremos aí.
pode ser na escola bíblica dominical, pode ser no culto à noite. Então, nos convide, estaremos aí. Então você vê o folder aí, é segundo simpósio da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Emanuel, que fica em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Vereador Francisco Cruz, 1415. Então, alô, você que mora em Santa Bárbara do Oeste, Americana, aquelas regiões ali, nós estaremos aí dia 30 de agosto em Santa Bárbara do Oeste, na Assembleia de Deus Emanuel, na Avenida Vereador Francisco Cruz, 1415. Então, segundo simpósio de Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus Emanuel. Esteja ali conosco, participe. Vai ser uma grande festa. Nós vamos também orar para que você seja curado, leve alguém que está doente, está enfermo. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e estou desempregado há 8 anos e meio. Então eu vivo assim das ofertas dos irmãos. Você pode enviar R$5, R$10, R$20, não importa quanto. Nos ajude, envie qualquer quantia em uma dessas contas que estão aí. É Caixa Econômica, tem aí Bradesco, tem Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Regina Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. O meu Pix, que é meu CPF, você vê aí, 331-957-81620. Envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.